Salve, salve, galerinha. Queridos, esse conteúdo de projeções cartográficas dentro de cartografia geral é um conteúdo muito importante para vocês, tá? Contudo, em alguns momentos os alunos confundem um pouquinho, às vezes tem um pouquinho de dificuldade e às vezes também costumam afirmar que é um conteúdo difícil, mas não é verdade. É um conteúdo simples, trivial e bem objetivo, como eu serei com vocês nessa aula, tá bom? Quando vocês ouvirem falar em projeções cartográficas, queridos, vamos lá. Sempre que vocês ouvirem falar em projeções cartográficas, associe a um rebatimento ou uma representação gráfica da Terra em um planisfério. Repetindo, sempre que vocês ouvirem falar em projeções cartográficas, façam uma associação direta a uma projeção da Terra de 3 dimensões para uma imagem retangular para um planisfério em 2 dimensões, 2D. Então, eu tenho uma Terra em 3 dimensões, né? Esférica, um elipsoide com achatamento nos polos, sendo rebatido e representado de forma retangular em uma imagem em 2 dimensões, em um planisfério, em um mapa, em um recorte imagético, tá bom? Beleza, até aí tudo bem. Então, até agora, o que vocês precisam absorver é que toda projeção cartográfica tenta representar graficamente a Terra em um planisfério, em uma imagem retangular. Joinha. Contudo, existem vários tipos de projeções cartográficas. Cada projeção cartográfica vai ter um objetivo diferente de representar a Terra, de acordo, tá, com algumas necessidades. Joinha. Um outro detalhe também, dentro dessa temática de projeções cartográficas no conteúdo de cartografia geral, está associado, queridos, a um processo de representação da Terra, não é? De representação da Terra de forma limitada, até porque é impossível representar a Terra em 3 dimensões em uma folha, em um croquis, em uma imagem apenas com 2 dimensões, tá bom? Em um planisfério qualquer, em um mapa qualquer, em um recorte imagético qualquer. Joinha? Um outro detalhe também, em relação às projeções cartográficas, que irão existir vários tipos de projeções. Contudo, quando vocês se deparam com questões sobre essa temática, projeções cartográficas, é muito comum vocês se depararem com 3 projeções bem específicas, que são elas: a projeção plana ou azimutal, plana ou azimutal, a projeção cilíndrica, a projeção cilíndrica e a projeção cônica. E a projeção cônica, tá? Comumente são cobradas esses 3 tipos de projeções dentro dessa temática de projeções cartográficas no conteúdo de cartografia geral. Joinha? E aí, dentro dessas projeções cônica, cilíndrica, plana ou azimutal, o que irá diferenciar uma da outra será o objeto de estudo, tá bom? Será o objeto de estudo. Será o objetivo de representar de forma gráfica a Terra ou algum recorte espacial do globo. Joinha? Um outro detalhe também que eu quero que vocês absorvam dentro dessas projeções é que
Ao longo do tempo, sobretudo a partir do século XVI, algumas projeções começaram a ser utilizadas com mais ênfase, tá? Pelo homem. Sobretudo porque quando se fala em projeção cartográfica e em representação gráfica da Terra em um planisfério, está falando também de orientação e de localização no espaço geográfico, para facilitar o deslocamento e também para facilitar o encontro de um ponto qualquer no globo terrestre. Joinha? Por isso que as projeções são tão importantes. Um outro detalhe, queridos, qualquer mapa, qualquer recorte espacial do globo, ou de um ponto, de uma região, de um país específico do globo, por trás tem uma projeção cartográfica que foi rebatida para ter aquela representatividade, para ter aquela representação. Joinha? Show de bola, belezinha, tranquilinho. Então vamos lá. Projeção plana ou azimutal. Queridos, sempre que vocês se depararem com essa projeção plana ou azimutal, atenção. Essa projeção plana ou azimutal ocorre quando há um tangenciamento, tá? De um plano sobre uma porção específica do globo. Onde esse tangenciamento irá tocar, né? Irá interceptar, haverá uma representação gráfica dessa região. Então, repetindo, projeção plana ou azimutal é uma projeção que normalmente é utilizada para fins geopolíticos, tá? É um mapa muito específico, chamado também até de mapas ou de recortes imagéticos de estratégia, muito utilizado na geopolítica global e na geopolítica das nações mundiais como um todo, tá bom? E também a projeção plano-azimutal tem como objetivo dar ênfase, dar status a uma região, a um país. Por quê? De acordo com a projeção plana ou azimutal, se faz necessário, na verdade, se faz possível colocar uma região qualquer ou um país qualquer no centro do globo. Então imagine que de alguma maneira o Brasil quer criar uma imagem, né, uma imagem gráfica do globo, mas colocando no planisfério, no mapa mundi, o Brasil no centro, que a partir do Brasil será possível analisar outros continentes, os corpos hídricos como os oceanos e mares, tá? Os países vizinhos, etc. Então, normalmente, essas projeções planas ou azimutais são projeções para fins geopolíticos. É uma projeção que dá um status, uma ênfase a uma região, ou a um país, ou a um continente, dependendo de onde esse plano está tangenciando, tocando a Terra, que a partir desse toque, essa parte de tangenciamento será focada e centralizada, e o restante do globo será rebatido e representado na imagem. Joinha? Belezinha? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Então, projeção plano azimutal, as principais características. Mapas para fins geopolíticos. Os mapas confeccionados de uma projeção plana ou azimutal têm como objetivo enfatizar ou dar ênfase a uma região, continente ou país em relação ao globo. Quando se fala também em projeção plano azimutal,
uma representação muito marcante, uma representação gráfica e imagética muito marcante de uma projeção plano-azimutal é o símbolo ou emblema da ONU, Organização das Nações Unidas, criada pós Segunda Guerra Mundial. Então, o emblema da ONU, que acredito que a maioria esmagadora de vocês já devem ter visto, aquele emblema, aquele símbolozinho da ONU, né, é representada ou é enfatizada, sobretudo, o Polo Norte. E aquele Polo Norte sendo ali enfatizado, recebendo um status mais específico. E a partir do Polo Norte se faz possível visualizar todo um conjunto de terras emersas e de corpos hídricos, ou seja, de continentes e de oceanos e mares, é uma representação gráfica de uma projeção plana ou azimutal. Joinha? Por isso que às vezes vocês escutam falar de azimuth. Azimuth significa um ponto. Um ponto que está sendo enfatizado. Um ponto que está sendo delimitado. Tá? Um ponto que está recebendo ênfase. Joinha? Então aqui o exemplo que nós temos. Emblema da ONU. Show. Vamos lá. Já a projeção cilíndrica, queridos, imaginem que o globo é uma bola de futebol ou uma bola de basquete. Vamos fazer aqui uma conjectura. E aí, você pegou um cilindro, né, na casa em que vocês moram. Imagine que foi um cesto de lixo que você pisa e a tampinha levanta. É muito comum, tanto na cozinha como no banheiro. Enfim, muitas residências se utiliza esse tipo de cesto em formato cilíndrico, que você pisa lá, tem um pedalzinho, você pisa, a tampinha levanta, né? Aí imagine que você quer fazer uma brincadeira com alguém na casa, quer fazer uma trollagem aí. E você pega essa bola de futebol, ou bola de basquete, ou qualquer uma outra bola com a dimensão parecida com aquele cilindro ali que você possui, e você mela a superfície da bola com uma cola bem resistente, uma cola qualquer aí que vocês possam ter. Aí imagine que vocês melaram toda a superfície, toda a circunferência da bola e colocou a bola no cilindro de forma que fique bem presa e bem encaixada ao cilindro, que encaixe bem, não tenha brechas nem fique tão folgada em relação ao diâmetro da bola associada com o cilindro. Então vamos lá. Com o passar do tempo, aquela cola vai secar, joinha. E a trollagem que você quer fazer é o seguinte: quando alguém for precisar desse cesto, né, que pisar no pedal e a tampinha levantar, que visualizar uma bola, vai dizer assim: ah, quem foi que colocou essa bola aqui? Eu vou tirar. E quando pegar a bola e puxar, o cilindro vem junto. E ele percebe que não consegue tirar, não consegue. Então, essa pessoa, ele ou ela, fica muito enfurecido, fica pé da vida. E aí imagine que ele é um Hulk, pegou aquele cilindro na parte do vinco onde fechou o cilindro. Lembrando que o cilindro é um retângulo que se fechou, não é assim, formando o cilindro. Então ele pegou aquele vincozinho que foi anexado ao cilindro e rasgou o cilindro, aquela placa de metal, porque essa pessoa é muito forte. Então, rasgou. Ao rasgar, a bola também irá se rasgar, não é verdade, queridos? Porém, a superfície da bola vai ficar colada à superfície do cilindro. E aí vocês percebem o seguinte, que ao abrir o cilindro vai se transformar em uma placa metálica com formato retangular. Contudo, a bola não. A bola antes era uma circunferência. Quando ela se rasga e fica presa à superfície desse cilindro, que agora é um retângulo metálico, percebe-se que há muitas deformações, não é? No formato dessa bola, que agora não é mais uma bola, não é? Ok? Imagine que é a mesma coisa que acontece com a Terra, queridos. Não há nenhuma projeção cartográfica perfeita.
todas elas irão apresentar distorções. Todas as projeções cartográficas, de alguma forma, irá distorcer ou deformar a representação do globo em um cilindro, em um cone, em uma imagem plana ou azimutal. Resumindo, na parte imagética gráfica, o mapa ou a representação gráfica retangular em um planisfério será distorcida, será representada de forma deformada. Contudo, cada projeção irá ter deformações e distorções em relação a alguns pontos específicos e terá aspectos válidos, fundamentais e importantes para outros objetivos. Tá? Então, repetindo, retomando o que eu falei no início, cada projeção cartográfica terá um objetivo diferente. Todas elas irão apresentar distorções, deformações na representação do globo, que possui 3 dimensões, em uma imagem em 2 dimensões, em um papel, em um mapa, enfim, planisfério, joinha, belezinha. E aí, dentro dessa projeção cartográfica cilíndrica, o que eu quero que vocês também fiquem atentos é que essa projeção é a que mais cai, queridos. Então, fixou os olhos aí na lousa, escutou bem, porque vocês jamais irão perder uma questão de projeções cartográficas associada à projeção cilíndrica. Atenção! Dentro dessa projeção cilíndrica, queridos, nós temos projeção cilíndrica conforme. Atenção! Projeção cilíndrica conforme e projeção cilíndrica equivalente. Projeção cilíndrica conforme e projeção cilíndrica equivalente. Joinha? O que vocês precisam entender é o objetivo entre elas, a diferença, a distinção do objetivo entre essas duas projeções cilíndricas e as características gerais entre elas, bem como a representatividade delas, tá bom? Então vamos lá. A projeção cilíndrica conforme, queridos, ela mantém a principal característica dela, as principais características dela são, vamos lá, projeção cilíndrica conforme, há uma manutenção dos ângulos. Esses ângulos são ângulos de 90 graus, tá? Paralelos e meridianos, fazendo sempre ângulos retos de 90 graus, essenciais para a navegabilidade. Vou mencionar já já. Então, manutenção dos ângulos, tá? Manutenção das formas e das direções, formas e direções. E há uma deformação ou distorção das áreas representadas na figura. Joinha. A manutenção dos ângulos, formas e direções. E a distorção das áreas representadas na figura. Ok? Ela é muito utilizada para navegação. Muito utilizada para navegação. E um mapa muito conhecido nesse contexto da projeção cilíndrica conforme
é a projeção, a representação de Mercator, ou Mercator, como vocês costumam falar. Então, projeção de Mercator. Um outro detalhe nesse contexto da projeção cilíndrica conforme é que na imagem, quanto mais próximo do equador, da linha do equador, menor são as distorções. E quanto mais próximo dos polos, maiores são as distorções do real para o figurado. Show de bola! Joinha. Agora para a projeção cilíndrica equivalente. Projeção cilíndrica equivalente. Já na projeção cilíndrica, queridos, equivalente, é o contrário. Então fica fácil vocês acompanharem, tá? O macete que eu dou para vocês é o seguinte: sempre que vocês lembrarem da definição de uma, lembre de forma contrária para classificar ou para caracterizar a outra. Então vamos aqui, ó. Se eu sei que a projeção cilíndrica conforme ela mantém ângulos, formas e direções e distorce as áreas representadas, a equivalente será o contrário. Ela distorce ângulos, formas e direções e mantém as áreas representadas na figura, do real para o figurado. Joinha? Então, vamos aqui, ó. Vamos lá. Então, nesse caso, há uma distorção ou deformação dos ângulos, formas e direções, e há uma manutenção ou preservação das áreas representadas do real para o figurado, tá? Vamos lá. Projeção cilíndrica conforme, manutenção dos ângulos, formas e direções, distorção das áreas representadas na figura, muito utilizada para navegação. Exemplo, projeção de Mercator, né? Quanto mais próximo do equador, menor são as distorções, e quanto mais próximo dos polos, maiores são as distorções. Então, joinha até então, né? Então, vamos lá. Já a equivalente, distorção ou deformação dos ângulos, formas e direções, manutenção das áreas representadas do real para o figurado. Exemplo que nós temos é a projeção de Peters.
Projeção de Peters, tá? Ok. Vamos agora para a projeção cônica. Queridos, a projeção cônica, assim como a plana, ou azimutal e a cilíndrica, ela também irá representar graficamente o globo, tá? Do real para o figurado. Contudo, como o próprio nome já diz, o que será rebatido, tangenciado no globo para depois ser rebatido em uma imagem, em uma figura, em um recorte imagético, será um cone. Então associe um cone, essa figura geométrica muito estudada por vocês, tá? Vamos fazer uma outra conjectura que eu costumo e que eu acho bem bacana. Todo mundo aqui já participou de algum aniversário de criança, não é? E normalmente, comumente, aniversários de crianças, os pais compram aquele chapeuzinho de aniversário, de papelão, de papel, não é verdade? Com aquela liguinha que é insuportável, dói pra caramba quando você puxa e solta. Mas voltando para cá, quando você pega aquele chapeuzinho, você percebe o seguinte: quando você é criança, mesmo sendo criança, o chapeuzinho não consegue ser encaixado totalmente na sua cabeça. Você encaixa ele, como ele é um cone, vai afilando da base até o topo, então consequentemente vai chegar uma parte da sua cabeça que o chapeuzinho não entra mais. Vamos fazer agora essa comparação com a projeção cônica. Imagine que eu tenho um cone invisível, um cone imaginário, que está tangenciando o globo, que imaginem aí que o globo é a sua cabeça. Ao tangenciar o globo, uma parte do globo será tocada, será representada, e uma outra parte do globo não, porque esse cone não consegue mais adentrar, tangenciar da mesma forma como fez no início. Então, na verdade, a projeção cônica ela é muito utilizada, queridos, para representar as médias latitude. As médias latitudes. Então, vamos aqui. Bora lá. Sempre que vocês ouvirem falar em projeções cônicas, associe as médias latitudes. Professor, eu nunca associei, nunca entendi, compreendi o que são médias latitudes. Agora você irá. Atenção. Queridos, latitude é a distância de um ponto qualquer em relação à linha do Equador. Vocês estudam isso em orientação e localização no espaço geográfico dentro do conteúdo de cartografia, tá? Vamos lá. Essa projeção cônica, quando ela representa as médias latitudes, as latitudes estão associadas às linhas horizontais imaginárias que cortam o globo, chamadas também de paralelos, não é verdade? E aí, quando a gente associa médias latitudes, a gente pode fazer uma ponte com a outra temática chamada zonas térmicas, que são determinadas por essas linhas latitudinais, esses paralelos. E aí existem 5 zonas térmicas na Terra. A zona de convergência intertropical, ou zona tropical, do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, ambos com 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Câncer no hemisfério norte e Capricórnio no hemisfério sul. Então, da delimitação de um trópico ao outro, nós temos uma zona tropical. Desses trópicos até aproximadamente 66 graus no hemisfério norte até aproximadamente 66 graus no hemisfério sul, nós temos as regiões temperadas, chamadas também de subtropicais. E por último, até 90 graus, nós temos as regiões glaciais ou polares, Ártico e Antártico, hemisfério norte Ártico, hemisfério sul Antártico. Joinha, mas até agora não deu para entender o que é média latitude. Então vamos lá. Se eu sei que a linha do Equador é uma medida igual a zero, e o extremo norte e o extremo sul possuem 90 graus, se eu me aproximar dos polos, eu terei valores mais elevados. Então eu vou chamar de altas latitudes.
Se eu estou próximo ao Equador, eu estou com a medida próxima a 0 graus. Então, eu digo baixas latitudes. Na intermediação, ou seja, queridos, na parte intermediária, nas zonas temperadas ou subtropicais, é o que nós chamamos de médias latitudes. Joinha? Então, vamos lá. Projeção cônica utilizada para representar as médias latitudes. Regiões temperadas e subtropicais. Joinha. Show de bola. Belezinha. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, queridos, as projeções cartográficas, elas é um rebatimento para representar graficamente a Terra em um planisfério. Joinha. 3 projeções predominam: plano azimutal, cilíndrica ou cônica. Ok? Joinha. Espero que vocês tenham aí acumulado. Né? Qualquer dúvida, vocês se aprofundem um pouquinho mais, peguem exemplos, mas no grosso é isso mesmo, tá? Esses macetes que eu dei, vocês jamais irão perder uma questão envolvendo aí projeções cartográficas no que concerne essas projeções citadas, ok? Show!